A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Que de fato a graça, o favor imerecido, como orvalho do céu, seja sobre a sua vida hoje, trazendo refrigério na sua alma, vida da parte de Deus, aleluia. Essa semana eu estava orando, e especificamente pelos irmãos, que eu viria compartilhar aqui, e falei: Espírito Santo, eu quero compartilhar algo que o Senhor tem para falar com eles. Não é o que está falando comigo necessariamente, não é o que eu acho que precisa, não, algo que o Senhor quer fazer. E o Espírito Santo, aleluia, isso é interferência. Olha para cá. Esse ano, o Espírito Santo me disse, seria o ano da multiplicação. E nós estamos proclamando isso onde nós temos ido. Você vai experimentar multiplicação em todas as áreas da sua vida. Haverá multiplicação financeira, haverá multiplicação na sua família, mas também haverá multiplicação na sua conta bancária, haverá multiplicação de provisão. O Senhor quer multiplicar. Você, quando diz amém, você está dizendo: eu recebo isso. Eu recebo esta unção. Então, eu quero falar hoje sobre unção de multiplicação. Pastor Wilson falou também aqui, em grande parte, em grande medida, sobre unção. E o Espírito do Senhor anseia que possamos fluir nessa unção. Mas tem um problema. Às vezes para nós é difícil. A terminologia às vezes acaba nos deixando um pouco confusos. Então eu quero esclarecer para você algumas coisas. O Espírito Santo nos foi dado. Ele não entra e sai da sua vida. Não, ele permanece em você. Ele já nos foi enviado, ele não volta para o céu e depois volta para cá de novo. Não, ele disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então o Senhor é com você em todo o tempo. Amém, irmão? Agora, a vontade de Deus é que possamos ser cheios desse Espírito. Cheios do Espírito. Você sabe? Deus deu a visão para Ezequiel, e do santuário saía um rio, e esse rio ia para o Mar Morto. Preste atenção nisso. E Deus então disse para o profeta: pega uma vara, mede a profundidade do rio. E ele conta que ele mediu uma certa distância e as águas davam pelo tornozelo. Mediu mais um pouco, as águas davam na cintura. Mediu mais um pouco, as águas davam nos lombos. Mas preste atenção, quanto mais ele media, mais perto ele ficava da onde? Onde é que o rio desemboca? No Mar Morto. No Mar Morto. O Mar Morto é um símbolo desse mundo. Esse mundo está morto, precisa receber a vida de Deus. Agora, o que acontece com o rio? À medida em que ele se aproxima do Mar Morto, o rio vai ficando mais profundo. Isso significa o quê? Quando a nossa unção é só aqui dentro, é uma maravilha, mas ela flui pouco. Mas quando você se aproxima do mundo para compartilhar esta unção, a promessa do Senhor é que essa unção vai transbordar na sua vida. Até que você não consegue passar andando, mas tem que ser a nado, porque não dá pé. Então a vontade de Deus é que o nível suba, o nível cresça. Mas lembra, o nível cresce aonde? Isso é para se cumprir Romanos 5:20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde mais tem morte, vai ter rio do Senhor fluindo e transbordando.
É por isso que pessoas vão conhecer a Jesus através de você, através do seu testemunho de vida. Testemunho de vida de alguém que estava morto e reviveu, cheio, como o pastor Wilson pregou hoje, da alegria do Espírito Santo. Nós somos um povo alegre, porque a unção do Senhor está sobre nós. Jesus disse lá em João 7, verso 37, está projetando? O Senhor disse, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e faça o quê, meus irmãos? Você não consegue beber muito. Você não consegue beber mais do que uma ou duas dessas garrafinhas de água. Mas o Senhor disse, você tem sede? Venha a mim e beba. Só que essa água, ela vai ter um efeito miraculoso dentro de você. Um efeito multiplicador. O que você bebeu parecia tão pouco. O que você bebeu era só um copo. Parecia tão pouco. Mas qual é a promessa do Senhor? Avança. Verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Fluirão o quê? Rios. Rios, olha a diferença, você bebeu um pouco, mas quando esse pouco dentro de você começou a fluir, Deus transforma ele num rio. Quem bebe, bebe para si, quem bebe, bebe porque ele próprio está com sede, mas um rio não é para uma pessoa, o rio é para multidões. Existe um rio fluindo da sua vida hoje. Isso não é uma questão de eu orar para acontecer, não. Esse rio já existe. Quantos beberam da água viva aqui? Então esse rio já está brotando do seu interior. Agora é preciso apenas depender de fé, andar por fé e crer que esta unção se multiplica na sua vida. Mas ainda assim, soa talvez estranho isso. Pastor, você fala que o Espírito Santo, ele habita em nós, é permanente, nunca nos deixa, mas ao mesmo tempo você fala que precisamos de multiplicar essa unção, crescer na unção, renovar a unção. É exatamente isso, querido. Lá em João, capítulo 14, verso 17, Jesus diz algo muito sério para os discípulos. Mesmo nesse texto de João 7, Jesus disse, isso ele falou com respeito ao Espírito Santo que haveriam de receber. Porque o Espírito Santo ainda até aquele momento, quando Jesus disse isso, não havia sido dado. Porque Cristo ainda não tinha sido glorificado no céu. Cristo já foi glorificado no céu. Então o Espírito Santo já nos foi dado. Já nos foi dado. Mas o Senhor aqui em João 14 diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Agora o Senhor diz, vós o conheceis. O Senhor está falando aqui para os discípulos. Naquele momento, Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado. Naquele momento, o Senhor diz para ele, porque Ele habita convosco, e brevemente estará em vós. Olha que interessante isso. São os 3 estágios, vamos dizer assim, da ação do Espírito Santo na sua vida. O primeiro estágio é esse aqui. Ele habita conosco. O Espírito Santo nos cerca. O Espírito Santo está agindo nesse mundo. Você está me ouvindo? O Espírito Santo, eu sei que estamos habituados a pensar que esse mundo jaz no maligno, e é verdade, esse mundo está imerso no maligno, mas acredite em mim, o Espírito Santo está aqui também. E quando você é movido para orar por alguém, é o Espírito Santo movendo a sua vida. Está me ouvindo? O Espírito vai sobre aquela pessoa para o quê? Para entrar dentro dela, para fazer dela a habitação, mas por enquanto ele trabalha por fora. Ele trabalha ao derredor. Lá em João 16:8 diz que o Espírito, ele vem para quê? Para nos convencer convencer do pecado, da justiça e do juízo.
E o Espírito Santo está fazendo isso lá fora, hoje mesmo. E através de você, em nome do Senhor Jesus. Esse era o nosso estágio antes. Quando vivíamos no mundo, o Espírito Santo estava sobre nós. É como a descrição que está lá em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus criou a terra se tornou sem forma, vazia, em trevas, com um abismo. Essa é a descrição da terra, é a descrição do homem caído. Mas logo em seguida diz, mas o Espírito de Deus pairava. Esse verbo pairar é o mesmo usado para a galinha quando ela está em cima dos seus ovos. O Espírito estava ali para chocar, para gerar vida. Onde só havia trevas, onde havia um buraco sem tamanho, um lugar sem forma, em caos, o Espírito estava agindo para trazer à existência vida. Nós éramos essas pessoas, mas fomos trazidos para a casa de Deus. Quantos dizem amém? Esse era o primeiro estágio. O alvo é nos levar a nascer de novo. Uma vez que nós nascemos de novo, aí o Espírito Santo vem habitar em nós. Preste atenção nisso. O Espírito Santo não vem nos visitar. Ele vem para habitar. No Velho Testamento, havia sim, visitação. O Espírito vinha e ia embora. O Espírito agia, depois saía. Isso era no Velho Testamento. Mas com a obra consumada do Calvário, com a ressurreição do Senhor Jesus, o Espírito então agora pode entrar dentro de você e habitar em você. Na velha aliança não podia, porque o sangue de bodes e de carneiros não tem o poder de purificar. Pode apenas cobrir o pecado. E Deus não pode habitar no lugar onde o lixo foi só coberto, colocado debaixo de um tapete. Não, é preciso que seja limpo. Então veio o Filho de Deus, derramou o sangue. E pelo sangue dele, você foi completamente, inteiramente perdoado. Está me ouvindo? No dia em que o Senhor disse, está consumado. Na verdade, aquele momento, naquela sexta-feira, que nós estamos justamente celebrando hoje. Naquela sexta-feira, 3 horas da tarde, hora nona, o Senhor diz, está consumado. Na hora que ele diz, está consumado, o véu do templo se rasga. O véu era o que separava a Arca da Aliança do resto. O Santo dos Santos era um lugar restrito. Ninguém tinha acesso, mas agora o sangue foi derramado. E você fica pensando que o véu foi rasgado para você entrar. Isso é só metade da verdade. O véu foi rasgado para Deus sair. Deus agora saiu na pessoa do Espírito Santo e veio habitar dentro de nós. Essa habitação, preste atenção no que eu vou te dizer. Ela é definitiva. Está me ouvindo? Irreversível. Uma vez que você é salvo eternamente. Irreversível. Por quê? 1 Coríntios 6,17 diz, aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Diga, eu me uni ao Senhor, então eu sou um só espírito com Ele. Agora, esse verbo unir no grego é uma palavra que tem em português também. Esse verbo unir é cola. Sim, desse jeito. Fala-se e escreve-se desse jeito no grego. Unir é cola. Por isso que nós colamos para unir coisas. Agora, colar já é um conceito melhor. Por quê? Não dá para arrancar. Não dá para separar. Foi colado. Só que a palavra tem um sentido ainda mais profundo. Aquele que se une ao Senhor foi amalgamado com Ele, misturado com Ele. O que é amálgama? Amálgama é quando duas substâncias com características próprias, quando estão sozinhas, no momento em que elas se unem, elas formam uma outra substância, muito mais forte e resistente. Um exemplo que eu sempre gosto de citar é Durepox. Se você conhece Durepox, você for comprar, tem duas massinhas, uma branca e uma cinza. Enquanto elas estão separadas,
elas são macias. Mas no momento em que você mistura as duas, se torna algo sólido, como pedra. Por quê? O nome disso é amálgama, mistura. Uma vez que houve amálgama, não tem mais volta. Uma vez que você misturou as duas massinhas ali, você não pode depois querer ter de volta essa ou aquela. É irreversível. A obra que Deus fez na sua vida, o inferno não pode reverter. Você não pode reverter. Homem nenhum pode mudar. Ninguém pode desfazer aquilo que Deus fez. Foi Deus quem fez. Ele consumou a obra na nossa vida. Por isso podemos andar em segurança, tranquilidade, que o Espírito Santo habita conosco. Você sabe, também gosto de sempre, quando eu falo disso, usar a ilustração de um bolo. Um bolo, para ser feito, ele precisa de vários ingredientes. Então precisa de colocar numa batedeira a farinha, eu imagino que deve colocar água, açúcar, deve ter um fermento, talvez ovos, não sei cozinhar bolo, mas tem vários ingredientes. E aí, você mistura aquilo tudo e leva ao fogo. O que aconteceu agora? Uma mudança completa do que era individualmente cada substância, do que se tornou agora. E aí, uma vez que o bolo está pronto, querido, não tem jeito mais você falar, vamos tirar o ovo, vamos tirar a água, vamos tirar, não tem jeito de tirar mais nada. Estão de tal maneira amalgamados que é impossível separá-los. Você vai ouvir a palavra e vai recebê-la agora em nome de Jesus. Então estão ouvindo agora? Amém. Então preste atenção. Eu estou te falando de 3 tempos, estágios da ação do Espírito Santo na sua vida. Primeiro estágio, ele estava ao seu derredor, lá fora, no mundo. Você não o conhecia, mas ele estava sobre você, pairando para gerar vida. E então, você nasceu de novo. No momento em que você nasce de novo, você se torna residência. Lembra disso? Ele é residente, não veio te visitar. Ele permanece. Você é casa de Deus. Agora, o Espírito vem para dentro de nós, quando? Depois que o Senhor ressuscita. Depois que Ele ressuscitou, antes do Pentecoste, lá em João 20, verso 22, Ele diz assim, João 20, 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então você vê, aqueles discípulos não tinham o Espírito dentro deles. Eles já criam, mas eles não tinham, porque eles estavam numa outra dispensação. Mas Cristo agora os introduziu numa nova era, numa nova dispensação. E agora, aquilo que antes era fora, vai ser dentro. E o Senhor então sopra, porque Espírito é sopro no original. O Espírito então, o Senhor Jesus então sopra o Espírito e diz para eles, recebam o Espírito. Quantos creem que eles receberam o Espírito naquela hora? Eles receberam o Espírito naquele momento. Então eles são nova criação. Eles são regenerados. Tudo isso é sinal da residência, da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas aí é que vem uma questão que muitas das vezes não conseguem ter clareza. E eu espero esclarecer para você hoje em nome de Jesus. O que acontece? Mas isso aqui foi no final do livro de João. Jesus tinha ressuscitado, sopra sobre os discípulos o Espírito. E o que acontece? Ele diz depois, olha, fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, Atos capítulo 1. Até que do alto sejais, o quê? Quem se lembra a palavra? Revestidos. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas espera aí, eles não tinham o Espírito? Tinham ou não tinham, irmãos? Tinham. Eles tinham o Espírito, mas o que vai acontecer agora é outra coisa. O que vai acontecer agora é um revestimento. O Espírito, quando habita em você, ele habita para um propósito.
para você ser. É porque o Espírito habita em você, você é filho, você é nova criação. O Espírito então habita em nós para ser. Mas o revestimento é para fazer, é para realizar uma obra. Aí precisamos então de Atos 1:8. Atos 1:8, qual que é a promessa? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito já estava, eles tinham recebido. Eles já tinham o Espírito no coração, mas agora o Espírito virá sobre eles. Foi o que aconteceu no Pentecoste. O Espírito veio sobre eles. O nome, agora eu vou te explicar. O nome que nós damos para isso varia de uma igreja para outra. Tem igrejas que chamam de enchimento do Espírito. Está ótimo. Tem igrejas que chamam de unção do Espírito. Eu acho que está melhor ainda. Mas todos se referem ao mesmo fato. Você já tem o Espírito, mas agora você vai receber o Espírito sobre você como um revestimento. O Espírito Santo em você é permanente, inalterado. Mas o revestimento é para uma tarefa, é para um propósito. E significa que você precisa, cada vez que Deus te dá uma tarefa nova, cada vez que você ganha uma missão nova de Deus onde você está, você precisa de uma unção igualmente nova. E hoje eu quero declarar neste lugar, a unção da multiplicação está sobre a sua vida. Onde você for, a unção da multiplicação está sobre você. Esta é a vontade de Deus. Uma vez que nós compreendemos isso, então temos que lembrar que enchimento é apenas uma outra palavra para unção. Só quem já tem o Espírito é que pode receber essa unção, esse enchimento. A primeira vez que você é cheio é chamado de batismo no Espírito Santo. É só a primeira vez. Mas a vontade de Deus é que isso aconteça com você frequentemente. Então eu vou dizer para você, conferências como essa são planejadas pelo Espírito Santo, para que Ele possa revestir você de ainda mais poder. Não é uma questão de sensação, não é uma questão de ver, é uma questão de crer. Eu creio que o Espírito está pairando sobre nós aqui nessa manhã, início de tarde. Eu creio que o Espírito Santo vai te capacitar a fazer o que você não podia, falar o que você nem sabia. Você vai receber dons e habilidades que você não tinha, porque a unção do Senhor está sobre a sua vida. Se você veio buscar hoje aqui um dom, o Senhor vai te dar este dom. Mas lembra, o dom é para abençoar o mar morto. O dom é para abençoar quem está lá fora. Lembra disso? É a unção. Outros vieram aqui realmente querendo um enchimento, um novo enchimento. Tem pessoas que são muito cheias, mas elas querem se encher mais ainda. Você faz a coisa certa. Encha-se do Espírito Santo de Deus. Esse é o centro de toda a mensagem. Tudo que Cristo fez foi para esse momento. Para você receber o Espírito e depois ser revestido do Espírito. Toda obra consumada é para o Espírito Santo vir habitar dentro de você, porque Cristo em vós, o Espírito em vós, é a esperança da glória. Você vai ressuscitar, porque dentro de você já está o Espírito da ressurreição, o Espírito da vida. Está me ouvindo? E o Espírito Santo já está operando na nossa vida. Mas toda a obra, toda a mensagem é para esse propósito. Tudo aquilo que nós pregamos a respeito da redenção, do perdão, da justificação, tudo isso se resume depois no final num propósito. Qual o propósito? Que Deus venha nos encher dele mesmo. É sermos cheios do próprio Senhor. Aleluia! Então isso é o que faz toda a diferença. Quanto mais cheio é um povo, mais poder de Deus vai estar ali se manifestando entre eles. É maravilhoso isso. Quando nós pregamos que cada crente é um ministro, nós só podemos pregar isso porque o Espírito Santo veio sobre você.
e enche você. Esse enchimento é contínuo. Lá em Efésios 5,18, os irmãos conhecem, a palavra do Senhor diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É um imperativo, encham-se e continuem se enchendo do Espírito. O Espírito está disponível, está perto de você, basta você abrir a sua boca, você vai ser cheio dele. Você vai ser cheio dele. Não é uma emoção, querido, mas você vai perceber quando o Espírito vem sobre você. Não é meramente um calafrio, mas pode ser que você perceba quando ele vier sobre você. Não é uma questão de rir ou de chorar, mas pode ser que você ria e chore quando ele vier sobre você. Já está em você, mas virá sobre você. Eu acho a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, porque lá em Atos 2, diz que eles foram cheios do Espírito e falaram em línguas. Então eles foram cheios do Espírito. Mas quando você chega lá em Atos capítulo 4, no verso 31, diz que eles foram cheios de novo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eles são cheios do Espírito para quê? Para com intrepidez anunciarem a palavra de Deus. A unção tem um propósito: levar você a testemunhar com graça e poder, te habilitar para compartilhar a verdade do Evangelho. Mas você vê, lá em Atos 2, eles tinham sido cheios, e no entanto agora foram cheios de novo, de novo. Por que está registrado assim na palavra de Deus? Para que continuamente você procure o enchimento do Espírito Santo de Deus. Está me ouvindo? Continuamente, todos nós. Pastor, mas eu preciso de ter um conhecimento especial? Não, o Espírito está próximo, em você. Você não tem que clamar como alguém que está distante. Você tem apenas que ativar. E à medida em que você ativa, o Espírito transborda na sua vida. E nós vamos fazer isso hoje, nessa manhã, em nome de Jesus. Mas antes de fazer isso, agora entrando no que eu quero falar para você, 7 fatores para você ser cheio do Espírito. 7 chaves, se você achar melhor. 7 segredos, se você também quiser usar uma expressão poética. Mas eu prefiro dizer, são condições para que o Espírito Santo possa encher você. Quantos querem hoje novamente ser cheio do Espírito Santo? Presta atenção, você já tem sido cheio do Espírito muitas vezes, mas vai ser de novo nessa conferência. Você não vai sair daqui do jeito que você entrou. Você vai sair transbordando do Espírito Santo de Deus. Amém? 7 chaves espirituais. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, primeira chave, fome. Fome com sinceridade. Fome direcionada, específica. Existe uma fome genérica. Estou com fome. É genérico, qualquer pedaço de pão vai resolver meu problema. Mas tem certas fomes que elas têm endereço. Hoje eu estou com fome, mas eu queria comer uma picanha. Então, eu posso até dar para você o pão, para você comer, você vai dizer, não, eu não quero só matar a fome. Eu quero é isso. Então preste atenção, às vezes a fome tem que ser específica, não pode ser algo geral. Eu quero receber do Espírito Santo isso hoje. Eu quero comer isso hoje do Senhor. Para isso tem que ter um coração faminto e sincero. Eu não vim aqui exortar você a ter fome. Não preciso de fazer isso. Fome é inevitável na vida daquele que é saudável. Todo aquele que é saudável, se ele passa um período de abstinência de alimentos, ele vai começar a sentir fome. Se você já passou vários dias sem comer e não está sentindo fome, esse é um sintoma de que tem algo errado acontecendo. Uma doença
pode estar se desenvolvendo, porque doenças tiram o apetite, mas quem é saudável é faminto, ele quer comer, ele quer sentar à mesa e quer se alegrar no Senhor. Hoje a mesa do Senhor está colocada aqui, e a mesa é lugar de celebração e de alegria. Lá em Atos capítulo 10, no verso 44, Atos 10 nos conta a história de Cornélio. Lá em Atos 2, foi o Pentecoste judaico, né? Dos crentes judeus. Só tinha judeu lá. Atos 2. Mas agora aqui, em Atos capítulo 10, vai ser o Pentecoste sobre aqueles que não são judeus, ou seja, os gentios. Portanto, tem a ver conosco. E a Bíblia fala então que Deus mandou um anjo na casa de um homem chamado Cornélio. Cornélio. E é uma coisa interessante nesse nome Cornélio, porque significa chifre. E na Bíblia, chifre representa poder. E esse cara, esse italiano, ele vai receber o Espírito Santo e o poder do Espírito ao mesmo tempo. Ele não tinha ele habitando e não tinha revestido. Ele vai receber as duas coisas em nome de Jesus. Olha que interessante. O anjo chega para ele e fala: ô Cornélio, Deus ouviu as suas orações, Deus ouviu as suas ofertas, ou seja, Deus está vendo a sua sinceridade, você é faminto, você quer mais dele, você quer receber mais dele. Então Cornélio, é o seguinte, o anjo mesmo não deu nada para Cornélio, o anjo só trouxe a mensagem e falou para ele: manda buscar Pedro, Pedro está na cidade de Jope, manda buscar ele lá, e ele vai vir e vai te ensinar como é que você vai receber a salvação. E a Bíblia fala, naquele momento Pedro estava em Jope com fome, porque as coisas de Deus são assim. Pedro estava com fome, mas a fome dele era natural, de comida. Mas ele chegou para almoçar, não estava pronto. Diz a Bíblia que ele subiu para o terraço da casa, falou: vou orar enquanto isso. E enquanto ele orava, sobreveio a ele um êxtase. Você lembra da história? O lençol que desceu com todo tipo de animais que não eram puros segundo a lei, e uma voz que dizia: Pedro, mata e come. E Pedro se recusou. Às vezes ficamos pensando que essa visão fala de comida. Não, fala também, mas vai muito além disso. Fala de pessoas. Aquilo que Deus santificou, nunca mais considere impuro. Quantos foram santificados aqui pelo Senhor? Nunca mais se considera o impuro. Você não pode ser impuro. Mas eu caí. Você não pode mais ser impuro. Aquele que Deus santificou não tem mais jeito de ser impuro. E aí, Pedro estava ali pensando no assunto, quando chegam os enviados de Cornélio. Pedro já sabia de que se tratava. O Senhor tinha falado para ele, pelo Espírito: olha, está aí, alguns homens querem te levar, vai com eles. E Pedro então vai. Pedro vai e ele vai entrar na casa de um gentio. Os gentios eram tratados pelos judeus como cães. E ele então entra na casa daquele gentio. Imagina o constrangimento que ele estava. Mas Deus tinha dado a visão para ele 3 vezes. 3 vezes. Muito cuidado, Pedro. Não considere imundo, impuro, aquilo que eu santifiquei. Deus já tinha separado aquela família. A Bíblia fala que Pedro começou a pregar. Olha o que diz. Ainda Pedro falava. Pedro tinha terminado já, meu irmão? Não. Pedro estava falando ainda. Lá em Atos capítulo 2, o Espírito veio enquanto falava? Não, tiveram que esperar 10 dias. 10 dias esperando, orando para o Espírito Santo vir. Mas aqui nos gentios, nem precisou de impor a mão, nem precisou de chegar junto e compartilhar, não. Enquanto Pedro falava estas coisas, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Olha para cá, há poder de Deus sendo liberado em reuniões como essa. Enquanto nós estamos pregando, o Espírito já está operando na sua vida. Enquanto eu estou pregando aqui à frente, o Senhor nos libera promessas, o Senhor nos libera revelações, palavras. E quando você no seu banco se posiciona,
e diz: Senhor, tenho fome, é isso que eu quero, comer da palavra, comer do Senhor, o Espírito Santo vem sobre você. Sobre você. E a Bíblia fala, continue lendo, avançando. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram admirados, porque sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Por que eles entenderam que o Espírito Santo tinha vindo? Olha para cá. Porque os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Qual foi o sinal que eles perceberam que o Espírito Santo tinha vindo? Estavam falando em línguas. A vontade de Deus é que o falar em línguas seja uma evidência do revestimento do Espírito Santo na sua vida. A primeira vez que você fala em línguas é o batismo, mas depois essas línguas pertencem a você. Está me ouvindo? Não, pastor, não pode, porque tem que ter quem interprete. Olha para cá. Uma coisa são essas línguas aqui, ou aquelas de Atos capítulo 2. Quando você fala em línguas para a congregação, Paulo diz: cuidado, vão achar que você é doido. Por quê? Porque ninguém está te entendendo. Então ele diz: se você vai compartilhar com a congregação, que haja intérprete, ou você mesmo, ou alguém deve interpretar. Por quê? Porque línguas mais interpretação é igual profecia. Mas Paulo diz, no capítulo 14, que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Então, uma coisa é eu orar em línguas para edificar a igreja. Outra coisa é eu orar em línguas para edificar a mim mesmo. Se é para edificar você, levantar você, encher você, você pode orar em línguas o tempo inteiro. E outra coisa, quando todos nós estamos reunidos e todos juntos começamos a orar, não faz diferença qual língua você está orando. Ninguém está nem ouvindo o que você está falando. É cada um orando no mesmo espírito, mas às vezes em línguas. Agora, se você está na casa de alguém e o anfitrião te chamou para orar pela refeição, não ore em línguas. Ore em português claro para ele entender. E não vá ter êxtase como Pedro teve. Você sabe, uma vez eu fui convidado para almoçar na casa de um irmão muito querido, muito ungido. E ele falou: pastor, convida o fulano também. Eu chamei o fulano e nós fomos almoçar lá. E na hora que nós começamos, sentamos à mesa, o dono falou para o meu amigo: ora pela comida. Você não vai acreditar, eu estava morto de fome. Ele começou a orar e falar em línguas. Na hora que ele começou a falar em línguas, eu falei: vai ter um êxtase aqui agora mesmo. E ele começou a profetizar e começou a ter visões. E eu falei: meu Deus, agora vai a vez dos sonhos, ele vai sonhar também. E eu morrendo de fome, querendo comer a comida, e ele, noutra sintonia. É isso que Paulo está dizendo: tenha o bom senso, entenda o lugar onde você está, não jogue pérolas a porcos. Pastor, mas eu vejo que às vezes tem pastor orando em línguas no microfone. Sim, é verdade. Por quê? Porque ele não está falando com você, ele está apenas orando junto com você. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, esse enchimento do Espírito, ele é fundamental. Para isso temos que ter fome, mas também temos que ter entendimento. Pastor, onde é que fala na palavra de Deus que nós temos que falar em línguas quando somos cheios do Espírito? Você não vai encontrar uma afirmação clara. Você vai encontrar exemplos bíblicos. No livro de Atos, 3 vezes se menciona que o Espírito desceu sobre homens. No capítulo 2, sobre judeus. No capítulo 10, sobre gentios. No capítulo 18, Paulo orou com 12 discípulos de João Batista, que nem sabiam que existia o Espírito Santo. Em todos os 3 casos,
A única coisa realmente em comum é que eles falaram em línguas. Paulo diz lá em Atos 18 que eles falaram em línguas e profetizaram. Aqui em Atos 10 só falaram em línguas. E lá em Atos 2 falaram em línguas. Então, pelo padrão, pelo exemplo bíblico, e nós estamos continuando vivendo o livro de Atos, amém, meus irmãos? Eu creio que hoje também, quando você é cheio do Espírito, você fala em línguas, se não falava. Mas depois que você fala em línguas, as línguas agora são para edificar. Ou seja, todas as vezes que você parar para orar em línguas, você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Efésios 6,18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando. Você não pode ser cheio do Espírito em silêncio. É preciso abrir a boca. Mas falando o quê? Com salmos e hinos. Salmos e hinos você entende. Mas tem uma terceira coisa. Cânticos espirituais. O que são cânticos espirituais? É quando você canta ao Senhor em línguas. Ah não, pastor, eu até oro em línguas. Mas cantar em línguas, é por isso que Paulo diz, falando entre vós com cânticos. Falando com cânticos. Ou seja, não importa se tem melodia ou não. Abre a sua boca com as línguas do Espírito. E você vai ver a unção derramada sobre a sua vida. E Ele vai te capacitar para enfrentar aquela situação que está diante de você hoje. Quantos dizem amém? Então, primeira coisa, fome. Segunda coisa, segundo fator fundamental, unidade. Lá em Atos 5, verso 12, diz assim, Atos 5, 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se. De que maneira? De comum acordo, no pórtico de Salomão. Eu gosto da expressão, de comum acordo. Por quê? Porque a unção está relacionada com a unidade. Por que o diabo, ele tenta o tempo inteiro trazer distanciamento, separação, divisão? O tempo inteiro. Isso não cessa, não para. Por quê? Porque ele sabe que se houver divisão, o Espírito não pode se mover. O Espírito não move naquele lugar. Sabe por que eu digo para você que esse é um lugar que vai tremer hoje pela unção do Senhor? Porque há um mesmo espírito de unidade entre nós aqui. Basta eu começar a pregar, eu percebo. Há um espírito de unidade. E quando nós dizemos, vamos orar, os irmãos já se levantam nesse espírito de unidade. O Espírito Santo ama isso. Todas as vezes que há unidade, pode ter certeza, a unção do Senhor vai se manifestar ali. Quantos concordam que estamos em unidade aqui, num só propósito? Estamos em unidade. Esse caminhar em unidade é absolutamente vital. Terceira coisa, fé. Fé. Lá em Atos 14, verso 8, mostra o dia em que Paulo curou um aleijado. E lá diz assim, Atos 14, verso 8. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem estava fazendo o quê, meus irmãos? Ouvindo Paulo pregar. Paulo então fixou nele os olhos e viu que ao ouvir ele tinha ganhado fé. E então falou o que para ele? Que a unção te faça andar agora. É isso que aconteceu. O que ativou a unção de cura naquele momento? Fé. Paulo viu que tinha fé para receber. Quantos têm fé para receber do Senhor hoje aqui? Eu creio. Não depende do meu merecimento. Não depende das minhas obras. Depende de Cristo. E Ele já cumpriu todas as condições. Eu sou uma casa limpa e lavada pelo sangue de Jesus. Por isso o Espírito Santo habita em mim. Mas hoje Ele vai
encher, transbordar. Vai ser um rio que vai transbordar para abençoar muitos ao meu redor, em nome do Senhor Jesus. Quarto fator. Então você tem fome, você tem unidade, você tem fé. Mas o quarto fator é adoração. Lá em 2 Reis, capítulo 3, verso 15. 2 Reis 3,15. A Bíblia fala que Eliseu foi requerido profetizar. Profetiza para nós aí, Eliseu, se vamos ser bem-sucedidos nessa batalha. Eliseu não se levantou e começou a falar. O que ele fez? 2 Reis 3,15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. O que é tangedor? Arpista, gente que tange cordas, toca instrumentos de cordas, é um tangedor. Hoje em dia seria um violão, ou uma guitarra, ou um contrabaixo, é um tangedor. Eliseu falou, traga um para mim. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Olha para cá, o louvor e a adoração multiplica a unção sobre a sua vida. Não é, preste atenção nisso, porque vivemos uma geração que canta tanto. Nós somos a geração que mais canta. Em nenhuma outra época os cultos eram tão cheios de música como hoje em dia. Porque nós estamos vivendo os últimos dias, querido. E o Espírito Santo quer encher o seu povo. E a maneira que ele tem encontrado de encher o seu povo é através de canções ungidas. Olha para cá, você precisa de ser cheio também. Então, há necessidade de você entender que há uma relação íntima entre revestimento, enchimento, unção. Há uma relação íntima com louvor e adoração. Então, cante ao Senhor. Eu vou te dizer, eu procuro ser cheio do Espírito constantemente. Às vezes eu percebo, eu sinto, outras vezes eu não sinto, mas mesmo assim eu me encho do Espírito. E eu faço 3 coisas. E eu vou dizer para você, porque você pode fazê-las também. Todo dia. O que eu faço? Primeira coisa, eu canto. Eu canto ao Senhor. Se você não sabe tocar um instrumento, pega o som, coloca uma música ungida. Quando você coloca uma música ungida e canta junto, o Espírito do Senhor começa a mover em você. Não importa, hoje eu não estou no Espírito, hoje eu não estou com vontade de cantar. Não é para você, é para o Espírito mover na sua vida. Segunda coisa que eu faço isso durante alguns minutos, talvez 15 minutos. Aí depois eu falo a palavra para mim mesmo. Eu falo para mim mesmo. Isso pode ser chamado também de confissão da palavra. Então eu declaro, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Eu fui ungido pelo Espírito Santo de Deus. Eu fui ungido para pregar boas novas. Então quando eu abrir a minha boca, eu sei que a unção do Senhor vai se manifestar, porque eu sou ungido e fui ungido para isso, para proclamar libertação aos cativos. Então pessoas serão libertas enquanto eu estiver pregando, porque eu fui chamado, fui ungido, e é isso que a unção vai fazer. Eu falo para mim mesmo. Não falo de vez em quando, falo todo dia. E a terceira coisa que eu faço, oro em línguas. 3 coisas, oro em línguas. Olha para cá. Se você fizer essas 3 coisas, não é uma fórmula, ok? É apenas o meu exemplo. É a maneira como eu me encho. Estou te falando de maneira prática o que você pode fazer. Faça todos os dias. Você vai perceber o Espírito fluindo na hora que você precisa. Talvez na hora que você estava orando, você não percebeu muita coisa. Mas o momento daquele dia que o Espírito quer te usar, na hora que você começar a falar, você vai perceber, o ambiente vai mudar ao derredor. Quando você falar, o Espírito vai mover naqueles que estão próximos de você. Por que isso acontece? Porque você está revestido, cheio, transbordante do Espírito Santo de Deus. Quinto, há uma relação íntima entre unção
e oração. É uma relação íntima. Você não pode esperar enchimento se você não ora. É preciso orar. Lá em Atos capítulo 4, verso 31, que nós lemos aqui agorinha. Atos 4, 31, diz assim: tendo eles, o que eles fizeram, irmãos? Tendo eles orado. Eles estavam orando. Eles estavam orando em unidade, em concordância, com o mesmo foco, olhando numa mesma direção. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Por que ficaram cheios do Espírito? Porque estavam orando. Se nós queremos ganhar essa cidade, esse país, precisamos de orar como outros nunca oraram. Nós precisamos de orar como outros que vieram antes de nós nunca oraram. Mas você vai receber. Porque toda a herança que tem vindo nas gerações está sendo entregue para você como riqueza espiritual. E você vai frutificar em abundância para a glória de Deus. Se até agora você não tem visto frutificação, eu digo para você, prepara, querido. Chegou uma estação de frutificação na sua vida. Frutificação em abundância. Você vai frutificar na casa de Deus. Você foi plantado na casa do Senhor, nos átrios do nosso Deus. Você vai frutificar aqui na casa de Deus. E por que você frutifica aqui? Preste atenção. Você vai frutificar também no seu trabalho. Você vai manifestar habilidade e competência que você nunca pensou que tivesse. É a frutificação de Deus na sua vida. Essa vai ter uma recompensa. Você vai ser recompensado. Com essa frutificação, você terá frutificação na sua casa. Se você não é casado, você vai se casar. Se já casou, mas não tem filho, você vai ter filho. Se já teve um filho, vai ter 2 filhos. Não importa em que estágio você está, Ele vai te levar para uma estação de frutificação. Frutificação é apenas uma outra palavra para multiplicação. É a unção da multiplicação. Então, existe uma relação íntima entre oração e unção. É isso que Deus deseja. Sexto fator. Presta atenção no que eu vou dizer. Associe-se, junte-se com pessoas ungidas. Decida andar com gente ungida. Quando eu falo ungido, lembra, eu te expliquei os 3 momentos do Espírito Santo na nossa vida. Primeiro estágio, ele estava ao nosso derredor. Segundo estágio, nascemos de novo, ele está em nós. Mas o terceiro estágio do enchimento, é isso que eu chamo de pessoas ungidas. Então não basta ser irmão. Decida andar com gente ungida, que tem o mesmo espírito de fé, que tem o mesmo espírito de oração, que manifesta e flui na mesma unção. É um fato da vida. Eu falo isso frequentemente, porque é um fato da vida. A Bíblia fala que Maria, depois que ela recebeu o dom pelo Espírito Santo, e ela ficou grávida, ela foi procurar Isabel. E a Bíblia fala que quando as duas se encontraram, Isabel e Maria foram cheias do Espírito Santo. Olha para cá. Maria procura Isabel. E as duas são cheias do Espírito. Mas Jacó procura Labão, porque é parecido com ele. E o engano prospera entre eles. Cada um procura aquilo com o que se identifica. Ande com pessoas que são ungidas e você vai ser ungido também. Agora preste atenção. Pastor Luiz, eu ainda não sou ungido, mas eu quero andar com você. Preste atenção nisso. Uma coisa é eu andar com você. Outra coisa é você andar comigo. Eu convido todos para virem andar comigo. E você vai receber da unção que o Espírito Santo me tem dado. Mas quando eu decido andar com alguém, eu decido quais pessoas devem ter o acesso, eu vou
avaliar se elas têm o mesmo espírito, se têm a mesma unção. Essa avaliação que você tem que fazer também, querido. Se alguém vem andar com você, significa que ele quer aprender com você. Ensine a todos. Qualquer um que vier ter com você, abençoe. Agora, quando você decidir andar com alguém, aí é outro nível. Isso vai afetar profundamente a sua unção. As pessoas com quem você anda vão definir o seu futuro ministerial. As pessoas com quem você anda podem até definir o destino eterno. As pessoas a quem você dá ouvidos, elas podem trazer direções para a sua vida. Então, muito cuidado com quem você escolheu para você seguir e andar junto. Ande com gente ungida e a unção vai se multiplicar na sua vida. Já está se multiplicando, porque nós já estamos reunidos aqui e já estamos juntos. E por último, para encerrar, a sétima coisa que nos faz ser cheio do Espírito é a palavra do Evangelho. A palavra do Evangelho é que traz vida. A palavra do Evangelho é que libera o ambiente. A palavra do Evangelho é que desperta a sede, a fome. A palavra do Evangelho, meu querido, é que inspira as pessoas para que elas continuem te ouvindo. E o que é o Evangelho? É a mensagem que Pedro pregou lá na casa de Cornélio. A Bíblia fala, enquanto Pedro falava estas coisas. Que coisas Pedro estava falando? Pedro estava pregando sobre o perdão dos pecados, sobre o Cordeiro que Deus enviou para nos redimir dos nossos pecados. Quando Cornélio ouviu que Deus já tinha providenciado a solução, a salvação, ele creu. Nesse momento, o Espírito Santo veio sobre ele. O que levou o Espírito Santo a vir? Foi ele ouvir a palavra do Evangelho. Ouça a palavra do Evangelho. Creia na palavra do Evangelho. Compartilhe. Não fique preocupado se as pessoas vão pensar que está falando a mesma coisa. Ele só sabe falar desse assunto. Não se constranja. Continue falando. Quando você fala, você lembra você mesmo da verdade do Evangelho. E enquanto você fala, o Espírito vem sobre você. Lá em Ezequiel 2, verso 2, tem um versículo que eu uso ele sempre para mim mesmo, como um lema. Diz assim, então entrou o Espírito quando falava comigo e me pôs de pé. Quando o Espírito está falando, ele te coloca de pé. Enquanto o Espírito está falando, ele vai mover na sua vida. Hoje, o Espírito está falando ao seu coração. Quantos querem hoje ser cheios do Espírito Santo? Fique em pé onde você está. Aleluia. Aleluia. Agora, eu quero fazer um desafio para você hoje aqui. Eu vou orar por unção de multiplicação. E o Espírito Santo vai derramar unção de multiplicação na sua vida. Nós começamos o ano com essa palavra. E aconteceu algo tão interessante. Logo no começo do mês de janeiro, minha esposa recebeu uma ligação. E a pessoa dizia para ela, parabéns, você ganhou um carro 0 quilômetro. E ela virou para mim e falou, olha, tem alguém dizendo aqui que eu ganhei um carro. Eu falei, cuidado, pode ser trote. Pediu dinheiro, é golpe. Não leva isso a sério. Ela foi educada com a pessoa, desligou. Mas qual não foi a surpresa? Questão de minutos, recebi mensagens de irmãos da videira, pastores, que entraram no site do shopping, Goiânia Shopping é o nome dele. E lá estava dizendo o nome da vencedora. E o pastor perguntando, escuta, pastor Luísio, aqui está dizendo que Márcia Silva Ribeiro ganhou o prêmio. Essa é a pastora Márcia. Aí na hora que falou isso, eu falei, agora você pode celebrar um negócio desse. Eu não conhecia ninguém. Eu até desconfiava, eu achava que era truque, golpe desses shoppings, que eu nunca encontrei ninguém. Mas agora eu moro com uma, aleluia.
ganhou um carro. Mas sabe o que é surpreendente? Na semana seguinte, outros 3 irmãos na igreja ganharam carro 0 quilômetros também. Um ganhou no sorteio da empresa, o outro ganhou no sorteio dos representantes comerciais, mas 3 vieram testemunhar: pastor, nós também ganhamos. Aí, meu querido, você não pode achar que é uma coisa isolada. O Espírito Santo está querendo falar algo com você. Uma unção foi liberada sobre nós. Não vamos terminar o ano como nós começamos. O Senhor vai te lançar para o próximo nível. Multiplicação vai acontecer na sua vida. Erga as suas 2 mãos para o céu agora. Eu quero que você comece a orar em línguas onde você está. Se você não ora em línguas, você quiser vir aqui para frente, pode vir. Nós vamos orar por você e impor as mãos na sua cabeça. Mas você que já ora em línguas, erga as suas mãos. Comece a orar agora, apenas abra a sua boca. Deixa o Espírito fluir. Vai orando, vai orando. É preciso abrir a boca, não pode ser em silêncio.